Irmãos amados, nós estamos aí às 8h02 e pela graça de Deus chegamos até aqui, adorando, louvando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. E Deus pôs no meu coração uma palavra que alguns dias atrás eu estava lendo. Nós estava lendo a Bíblia e eu me deparei com um texto que, na verdade, ele está em último lugar aqui, mas ele está no livro das Crônicas. Não precisa abrir agora, você vai abrir daqui a pouco. Nós vamos começar em 1 Samuel e vamos terminar em 1 Crônicas. Vamos devagar, sem pressa. Se não acaba hoje, acaba domingo que vem, não é? E aquilo me chamou a atenção, aquele texto. E eu, quando estava lendo, eu falei, meu Deus, um dos dias mais tristes na história de Israel foi a morte de Saul. Quando Saul morre, morreu toda a sua casa. Acabou-se um reinado. Nós vamos ver esse fim, mas precisamos ver o começo. Quando tudo começou e como tudo terminou. Às vezes, irmãos, nós começamos bem e terminamos mal. E outras pessoas começam mal e conseguem terminar bem. Dentro desse aspecto, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Não é? Melhor é o fim. Certamente, com o fim, a gente adquire, ou melhor, vence o fim, com a experiência adquirida desde o início. Então, tudo aquilo que iniciou na nossa vida vai fazer parte de um conjunto de aprendizagem, não é, que vai contribuir para um fim melhor. Mas existem pessoas que não conseguem aprender e passam pela vida, começam bem e terminam mal. Eu queria caminhar sobre essa trajetória aqui nessa noite, diante da palavra de Deus. Nós não temos muitos textos não, é apenas pelo menos 2, 4, 6, 8, uns 10 textos da Bíblia aqui, e começa em 1 Samuel e vamos terminar em Crônicas, para a gente poder entender o que Deus quer de nós nesses últimos dias. Como é que nós, como igreja, povo de Deus, podemos chegar lá? O apóstolo Paulo, ele fala desse lá, que é o alvo, é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E para alcançar esse alvo, para chegarmos lá, nós precisamos entender alguns princípios bíblicos e alcançarmos o propósito de Deus em nome de Jesus. Pois bem, falando de Saul, eu coloquei aqui 1 Samuel 10 e 6, que foi onde nós, na última noite que pregamos sobre o Espírito de Deus, terminamos. 1 Samuel 10, versículo 6, é o momento melhor. O capítulo 10 de Samuel é o momento em que Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, ele sai de casa para procurar as jumentas de seu pai, que se perdera, e ele vai até a casa do profeta Samuel. Perguntando, procurando, ele chega lá. E quando ele chega, Deus já havia avisado ao profeta que ele vinha e que deveria ungí-lo rei sobre Israel. E no capítulo 10, no versículo 6, Samuel deu uma palavra para aquele homem dizendo assim, ó, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. E realmente, irmãos, esse princípio da vida de Saul foi uma realidade. O que o profeta falou, cumpriu-se. Deus não poderia usar esse homem sem que o Espírito de Deus se apoderasse dele. Assim, da mesma forma, Deus não pode usar ninguém hoje se o Espírito de Deus não estiver em nós. Porque, na verdade, irmãos, nós somos o que somos. Crentes em Jesus, fiéis ao Senhor,
caminhando nessa palavra de fé e de esperança, porque o Espírito de Deus está em nós. Se o Espírito sair, por alguma razão ele nos deixar, ou nós deixarmos o Espírito, nós vamos ser pessoas naturais ou carnais, e aí vamos perder o rumo de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo dias em que precisamos ter um rumo espiritual. São dias de muitas doutrinas, de muitos ensinos, de muitas coisas. São dias que as pessoas olham para um lado e para o outro e não sabem, na verdade, para onde ir. São muitas igrejas com muitas propostas. Não é? E nós precisamos ficar com o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. E o princípio de tudo na nossa vida, irmãos, está aqui. É quando o Espírito se apodera de nós. No Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, vinha com uma finalidade específica. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda era dado por medida. Deus, por misericórdia, dava uma porção do seu Espírito sobre alguém, para uma finalidade. Então, na verdade, quem eram os que recebiam o Espírito Santo no Antigo Testamento? Eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Esses homens. E os demais ficavam olhando pela janela, não é? Porque não tinham essa possibilidade. No Novo Testamento, como é que a coisa se processa? Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E quando eu chegar lá, eu vou rogar ao meu Pai que Ele envie esse Consolador, que estará convosco para sempre. Ele estará em vós, permanecerá com vocês. Então hoje, irmãos, nós temos essa possibilidade gloriosa de caminharmos com o Espírito Santo de Deus. Saul teve essa possibilidade. O Espírito veio sobre a sua vida. Ele foi ungido rei. Aqui no início do capítulo 10, a Bíblia diz que Samuel toma um vaso de azeite, derrama sobre a cabeça, o beija e o unge. O azeite ali era a unção visível do propósito de Deus para a vida daquele homem. Todos que vissem aquele homem molhado de azeite, saberia que Deus o escolheu para uma finalidade. Não é? Então, naqueles dias, era derramar mesmo um azeite, molhar totalmente a pessoa. E hoje, como é a presença do Espírito na nossa vida? É da mesma forma, irmão. O Espírito Santo, ele é derramado sobre a igreja. A Bíblia diz que Deus derramou sobre nós, ele abriu as comportas do céu e trouxe o Espírito Santo sobre a nossa vida. E a marca que as pessoas precisam ver em nós, irmão, não é a marca de uma identidade de uma igreja, de uma denominação, de um grupo evangélico. A marca que as pessoas precisam ver em nós é que, olhando para mim e para você, eles nos vejam pessoas cheias do Espírito Santo. Que a marca do Espírito esteja na nossa vida, para fazer diferença nesses dias. Pastor Toninho, ainda há pouco estava falando dessa necessidade de fazer a diferença. E como é que nós conseguimos isso? Quando realmente nós gastamos tempo, ou investimos tempo na presença do Senhor. O Espírito Santo é algo muito precioso, irmãos. Muito precioso. Ele já foi dado à igreja. Ele foi dado. Jesus Cristo disse algo interessante, e quando nós nos convertemos realmente a Ele, Ele disse: viremos eu e o Pai, e faremos nele morada. Quando uma pessoa se converte, passa a ser morada de Deus. Deus tem maior prazer em habitar em nós. E como é que Deus habita em nós? É através do seu Espírito. É o Espírito Santo que, encontrando lugar na nossa vida, Ele agora vai se apoderar de nós e vai nos transformar em outro homem, em outras mulheres, em outras pessoas, agora diferente do que éramos, para sermos agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, vida cristã tem essa marca, vida cristã tem esse propósito glorioso.
E Saul recebeu isso sobre a sua vida. Deus o marcou, não apenas com azeite, mas com o Espírito Santo. O encheu. E é interessante que no versículo 10, ainda no versículo 10, a Bíblia diz: e chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhes saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. No versículo 6, Samuel estava dizendo: olha, quando você sair daqui, você desce aí, você vai caminhar, vai encontrar assim, 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 e lá na frente vai ter um rancho com profetas, um grupo de homens profetizando. Entra no meio deles e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E a Bíblia diz aqui no verso 10, que quando Saul e aqueles que estavam com ele chegaram ao outeiro, no lugar que o profeta havia dito, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando eu estava lendo isso aqui, irmãos, eu me parei para meditar o seguinte: havia uma promessa no versículo 6, de que se ele fosse por aquele caminho, ele ia encontrar esse rancho de profetas e alguma coisa ia suceder na vida dele. Às vezes a gente não entende isso, né? Não entendemos, mas eu vou te ajudar. Saul tinha que obedecer ao que o homem de Deus havia dito. Ele disse: olha, quando você sair daqui, não é? Ele disse: ó, quando passares adiante, vai ter o carvalho de Tabor, vão encontrar 3 homens, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, o outro um odre de vinho. Samuel deu a direção para ele, deu a dica: olha, você vai encontrar sim. Aí você virá o outeiro de Deus, não é? Tem um rancho de profeta que desce do alto, trazem saltério, tambores, flauta, harpas e profetizarão. E quando você chegar lá, o Espírito de Deus vai se apoderar da sua vida. Samuel deu a direção àquele homem. Disse: olha, para você, para que isso se cumpra na sua vida, faz esse caminho. Saul era um homem livre. E ele poderia ouvir tudo aquilo do profeta e dizer o quê? E decidir o quê? Eu não vou por esse caminho que o profeta falou, eu vou por outro. Por que eu tenho que andar por onde ele está mandando? Por que eu tenho que seguir o que ele está dizendo? É aí, irmãos, que começa a mudar as coisas na nossa vida. Muitos de nós ainda não recebemos da plenitude de Deus, sabe por quê? Porque não seguimos as instruções de Deus para a nossa vida. Deus nos dá um caminho e a gente segue o nosso caminho. Deus nos dá uma direção e eu sigo a minha direção. Deus diz para mim: Roberto, vai por aqui, faz assim, dobra assim, vira ali, para ali. Aí eu escuto tudo isso de Deus, eu leio na Bíblia e quer saber? Não é assim não, eu sou o dono da minha vida. Deus fala: vai da direita. Eu digo: não, vou para a esquerda, sou do contra. Aí vou para a esquerda. Imagina se Saul tomasse a sua direção, o seu próprio caminho. Sairia dali apenas sujo de azeite. Bastante azeite. Samuel derramou sobre a cabeça dele o azeite. Aí aquele homem grandão, que ele era grandão, né? Todo sujo de azeite. O rancho de profeta está para lá e ele está para cá. Aí o que Samuel disse, que o Espírito de Deus ia se apoderar dele, jamais se cumpriria na vida dele. É aí que a gente precisa entender, irmãos, que as coisas de Deus é feita por princípios. Deus, ele estabelece um caminho para nós. O profeta Isaías, quando fala disso, ele disse para o povo de Israel: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque o meu caminho é o que eu escolho, é o que eu decido, é o que eu acho, é o que eu entendo, é o que eu vejo. É por isso que lá no livro de Provérbios diz assim: há caminhos que aos olhos do homem lhe parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Se Saul tomasse o seu próprio caminho, a história de vida dele terminava aqui. Mas ele obedeceu. Ele seguiu os passos que o profeta lhe deu.
caminhou na direção certa. E a Bíblia diz no verso 10 que quando ele chega ao outeiro, quando ele chegou exatamente no lugar que Samuel havia dito, o rancho de profetas veio. E ali naquele lugar, ali, o Espírito de Deus se apoderou da vida dele. O Espírito Santo está pronto para nós. O Espírito Santo já foi dado, irmãos. E por que ele não tomou conta da minha vida? E por que ainda não vivo debaixo dessa unção do Espírito? E por que o Espírito Santo ainda não é a realidade na minha vida? Talvez porque eu tenho andado até hoje nos meus caminhos. Mas na hora que eu começar a andar nos caminhos de Deus, nas veredas de Deus, de acordo com a palavra de Deus, quando eu começar a andar ao encontro de Deus, o Espírito de Deus vai fazer comigo o que fez com esse homem. Vai se apoderar da minha vida, da tua vida, da nossa vida. E nós vamos ser novas pessoas. Pessoas transformadas e abençoadas. É preciso entender isso. Deus tem seus caminhos para nós. Aqui em cima a promessa, no verso 10 a realidade. Daqui para cá, o que aconteceu? Obediência, perseverança, direção certa. E aí chegou ao ponto certo, onde Deus cumpriu a sua promessa. Tem pessoas que perguntam, pastor, por que Deus ainda não cumpriu a promessa? Por que Deus está demorando? Será que nós já chegamos ao ponto onde Deus quer que cheguemos? Não é? Será? Não é? Nós precisamos chegar lá, irmãos, onde Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos disso. E aí, Samuel dá a orientação e Saul chega onde Deus quer. E aí, irmãos, acontece exatamente o que havia sido dito. Ele recebeu o Espírito Santo. Foi escolhido rei. Começou uma trajetória de vida. E aí no versículo, capítulo 11, 12, 13, vai embora, não é? Nós vimos Saul caminhando. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Mas ele caminha. Aí quando chega no capítulo 16, o capítulo 16, no versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Preste atenção. No capítulo 10, versículo 10, o Espírito de Deus se apossa da pessoa. Toma posse dele. O enche, o unge, o abençoa. E ele passa a realizar os feitos de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Pouco tempo depois, no capítulo 16 e versículo 14, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por que razão o Espírito Santo se retira dele? Porque tão depressa o Espírito Santo se retira dele. Por quê? Alguns passos errados esse homem deu. Depois de ter um encontro com Deus, depois de ter recebido da unção de Deus, alguns passos errados ele deu. Ele cometeu algumas falhas na sua vida, que não lhe era permitido falhar daquela maneira. E ele falhou. Ele falha diante de Deus. E é interessante que ainda no capítulo 16, no versículo 13, a Bíblia diz que Samuel, o profeta que unge Saul lá atrás, ele agora está em Belém, na casa de Jessé, ungindo um outro jovem, que é Davi. E aí quando você vê o versículo 13, a Bíblia diz que naquele momento ali, em que o vaso de azeite é derramado sobre Davi, no meio de seus irmãos, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Agora o Espírito Santo não estava mais sobre Saul, estava sobre Davi. E agora quem tem o Espírito de Deus não é mais Saul, é Davi. E no verso 14 a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Eu estava lendo isso, irmãos, e pensando, meu Deus, que coisa. Deus deu a esse homem o que ninguém podia receber. Deus lhe capacita com o seu Espírito, o sela com o seu Espírito, o renova com o seu Espírito, o abençoa com o seu Espírito, para ele cumprir um propósito de Deus. E logo em seguida a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retira dele. Não está mais sobre a vida dele. E isso aí, irmãos, é triste. É triste quando nós caminhamos sem o Espírito de Deus. Caminhar sozinho nessa terra é a pior coisa que tem. Eu me lembro, lá de Gênesis 24, quando Abraão, ele precisava de uma noiva para seu filho Isaque. Chama seu servo, o Eliezer, lhe faz jurar, e disse para ele: vá à casa da minha família lá em Harã, lá na Mesopotâmia, e procure lá, no meio da minha família, uma noiva para meu filho. E ele foi, pediu um sinal a Deus, a moça que desse água para ele, oferecesse água para os camelos, seria essa que Deus estaria dirigindo, e assim aconteceu. Enfim, tudo deu certo na caminhada de Eliezer. Ele vai à casa do irmão de Abraão, e ali conta toda a história, e diz: olha, eu preciso levar a moça. E a Bíblia diz lá em Gênesis 24, acho que versículo 52, perguntaram a Rebeca, chamaram e perguntaram: você vai com esse varão? Você está disposta a ir com ele? E ela disse: irei, eu vou. Sabe o que significa isso, irmão? Abraão é um tipo de Deus, Isaque é um tipo de Cristo, Eliezer é um tipo do Espírito Santo, e Rebeca é um tipo da igreja. Deus está esperando a igreja, Jesus está esperando a igreja. Agora, quem caminha com a igreja, quem leva a igreja, quem conhece o caminho para Deus é o Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Nós que somos igreja precisamos do Espírito Santo. É Ele que conhece o caminho para Deus, é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige. E aí, de repente, num momento qualquer da nossa vida, o Espírito de Deus se retira. Davi, ou Saul, ainda é rei. Ele não deixa de ser rei. Mas ele é um rei sem o Espírito. Às vezes, irmão, na nossa caminhada cristã, isso acontece comigo. Não é só com você, não. Você está olhando para mim e falando: não, mas com o pastor isso não acontece. Acontece. É só eu bobear. É só eu não seguir o que a palavra diz. É só eu achar que eu sou alguma coisa, aí pronto. Tropeço na primeira pedrinha que eu encontrar no caminho. E muitas vezes, irmão, nós estamos caminhando como Saul caminhou como rei. Ele continuou rei de Israel, só que sem o Espírito. Nós continuamos a ser crentes, continuamos a servir a Deus, continuamos na igreja, porque a gente já aprendeu, é a nossa vida, né? Sei lá, é o nosso caminho, ir e vir, já aprendi. O carro do crente já conhece o caminho da igreja, já, irmã Fátima? Você liga e fala assim: para a igreja, Carlos, vai sozinho. Chega, entra no portão. Eu falo: estaciona, Carlos. Você desce que ele estaciona sozinho, ele já sabe. O teu não já sabe o caminho da igreja? Sabe. Não é assim, Gil? Já sabe. Não é? E muitas vezes, irmão, a gente está nesse ir e vir, mas o Espírito já pulou fora assim, opa. Aí nós estamos indo e vindo sozinhos. Indo e vindo sozinhos. Porque o Espírito se retirou.
não é? O Espírito nos deixou em algum lugar do caminho. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, como é que pode isso? Pelo amor de Deus. Será que o Espírito Santo vai me deixar? Não sei. Ele se retirou de Saul. E aí nós vamos caminhar agora com algumas coisas. O que faz o Espírito Santo, irmãos, deixar uma pessoa? O que faz? Por que em algum momento da nossa vida o Espírito Santo falou, opa, estou fora? Uma certa vez eu ouvi de uma mãe, ela contou a experiência com a sua filha. A filha, juntamente com as colegas, queria muito numa boate, aqui do Rio. E a mãe disse, bom, minha filha, você insiste tanto em ir? Não, mãe, porque as colegas, não sei o quê, a festa, a comemoração, e você insiste tanto em ir, minha filha, eu vou te levar. Pegou o carro, parou na porta da boate. A filha desceu do carro, e aí as colegas já estavam ali, e ela falou, menina, pergunta só ao Espírito Santo, minha filha, se ele entra aí com você. Aí a menina parou na porta do carro, poxa mãe. Aí parou, ficou assim, a mãe me contando. E as colegas, e aí fulana, vem, bora, tá. Naquela hora, irmão, aquela menina perguntou, Espírito Santo, tu entra aí comigo? E certamente o Espírito Santo lhe disse o quê? Tem nada a ver com esse lugar. Tem nada a ver com esse lugar. Nada a ver. E aquela moça, irmãos, com lágrimas, foi lá, abraçou as colegas, se despediu, todo mundo, eu vim aqui dar um abraço, você não vai entrar não, eu vim só ver vocês e tal. Entrou no carro, voltou para a casa da mãe. Ela soube obedecer ao Espírito de Deus. Muitas vezes eu e você, irmão, tomamos atitudes, entramos em lugares, agimos com a nossa vida, com o nosso ímpeto, de alguma forma, em algumas situações da nossa vida, e o Espírito Santo falou, opa, estou fora, quer ir, vai sozinho. Eu sempre conto da minha experiência. Hoje de manhã eu estava conversando com um grupo de adolescentes ali. Às vezes vocês não me veem aqui na escola, eu vou nas salas, eu visito as salas, bato. Não foi assim, não foi, né, Alexandre, não foi lá? Bati um papo com os jovens, fui lá nos adolescentes, aí o George falou assim, pastor, o senhor leu a lição hoje? Falei, eu não. Eu já entrei na sala fazendo 3 perguntas lá, um negócio assim. E aí ele falou, o senhor leu a lição dos adolescentes? Falei, não, menino, claro que não. Mas eu já entrei perguntando coisas pertinentes à lição. E eu estava contando para eles. Eu tinha 16 anos, pastor Paulo lembra dessa época, a gente foi criado junto ali. E eu tinha um sonho de querer ir para a aeronáutica, aquelas coisas e tal, e me preparei. E quando foi numa quarta-feira à noite, um homem de Deus, um servo de Deus, visitando a nossa igreja, ele trouxe uma palavra profética da parte de Deus para mim. E naquele momento o espírito de profecia, usando aquele irmão, me disse, jovem meu, tu que estás te preparando para ir para aquela escola, Deus foi muito específico. Tu estás te preparando para ir para aquela escola. E eu te digo, não é a minha vontade. Meu propósito contigo é outro, tem nada a ver com isso. Aí no momento lá, Deus falou assim comigo. Quer ouvir? Deus falou assim, mas, você não tem livre-arbítrio, não é? Você não é dono da sua vida? Mas, se tu quiseres ir, vá! Mas o meu espírito não irá contigo. Deus falou isso comigo. Aí eu falei, tô fora. Para onde é que eu vou ser um espírito de Deus? Para onde é que eu vou ser um espírito de Deus? Desisti.
E para mim desistir daquilo, irmão, foi muito duro para mim, sabe? Vocês não têm ideia. Eu trabalhava num banco nessa época, e o chefe de cobrança, o Job Cacilhas Viana, que hoje deve ser funcionário do Ministério da Fazenda por aí, naquela época que os militares mandavam no Brasil, o tio dele era general de exército. Morava em Ipanema, na rua Gomes Carneiro. Ele me pega pelo braço, me leva, bota diante de um general do exército e fala assim, esse garoto quer ir para a aeronáutica. Aí o tio dele falou assim, você já fez a inscrição? Falei, já. Tira a xerox, entrega para o meu sobrinho, que eu vou ligar para o meu amigo, o Márcio de Melo e Souza. Sabe quem era o brigadeiro do ar, Márcio de Melo e Souza? Era simplesmente o ministro da aeronáutica. E um general de exército, na minha frente, fala para mim, tira a xerox, que eu vou ligar para o Márcio, um amigo. E naquele tempo quem mandava eram os militares. Uma ligação daquele general para o ministro da aeronáutica, onde é que eu estaria? Na escola de cadete. Eu já ia entrar lá com peixada, por cima. Aí Jeová, sabendo da artimanha toda, que tinha general na jogada, que tinha... Jeová falou, se tu quiseres ir, vai! O general não pediu tua xerox? O Márcio de Melo e Souza não vai assinar embaixo? Vai! Mas o meu espírito não irá contigo. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aí eu cheguei no banco no dia seguinte, com a cara comprida. Falei, Job, preciso conversar com você. O que é? Rapaz, estive pensando essa noite, sabe? Eu acho que eu não vou querer ir para lá, não. Tá maluco? O que eu vou fazer pro meu tio? Te levei lá na casa do meu tio. Você tá maluco, rapaz? Falei, não tô maluco, não. Aí eu vou dizer para ele que Deus falou comigo para mim. Tá mais maluco ainda. Agora que você está maluco. Eu estou te contando essa história para você entender, irmãos, o que é a gente caminhar sem o Espírito e com o Espírito. Deus disse para mim, você quer ir? Você não tem pistolão, você não tem amigo, você não tem general, você não tem não sei o quê? Vai! Você pode ir, você é livre, vai. Só que meu Espírito não vai contigo. Tem ocasiões da nossa vida que isso sucede, irmãos. Eu vou para onde eu quero, só que o Espírito de Deus não vai comigo. E quantas vezes na nossa vida nós caminhamos assim? A gente toma o nosso rumo, o nosso caminho e vai. O Espírito Santo vai com a gente. Quando chega daqui para lá, ó, o Espírito Santo fala, ó, não vou mais não, hein? Não, mas já cheguei até aqui, eu vou até o fim. Eu não vou desistir. Eu não sou daqueles que... Não, eu vou. Então vai. E o Espírito fica te olhando, ó. Vai. Vai. Saul perdeu o Espírito de Deus. No momento da sua vida, a Bíblia diz que o Espírito se retira dele. E a pergunta é, o que faz o Espírito Santo se retirar de uma pessoa? Por que o Espírito Santo se retira de nós, irmão? E aí eu numerei algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 3. Ele disse assim, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? A primeira coisa que encontro aqui, irmãos, é isso aí. O que faz o Espírito de Deus se afastar de uma pessoa? Deixar de operar na vida de uma pessoa? Deixar de caminhar com uma pessoa? A resposta
Primeira resposta está aqui. Um dia Saul começou. Em 1 Samuel 1:6 a promessa, 1:10 o cumprimento, o Espírito se apodera dele. Ele é um homem ungido, cheio do Espírito. Começou no Espírito. E como foi que Saul terminou? Na carne. É aí que nós, muitas vezes, eu estou pregando para mim. Eu e você. A gente começa muito bem, irmão. Animados, alegres, vamos embora, isso aí, aleluia. Começa no Espírito. Mas chega num momento da nossa vida que já não é mais o Espírito, é a carne. Sabe o que significa carne aqui? É a vontade do homem. É a vontade da natureza. Não é mais a vontade de Deus, não é mais a vontade do Espírito. É a minha vontade. É o que eu quero. Por que razão essas coisas acontecem? Hein? Porque eu estou ocupado com muitas coisas. Correndo atrás de muitas coisas. Como Marta, não é? Foi falado aqui essa noite. Correndo atrás de muitas coisas. E reclamando porque Maria está lá nos pés de Cristo. Ó Senhor, pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui atarefada e Maria aí. Ô Marta, você está atarefada com muitas coisas quando uma só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que está fazendo, irmão? Que nós acabemos na carne. É a falta de comunhão com Deus. Comunhão. Entrei na sala dos adolescentes. Eles estavam estudando um tema lá sobre o impacto da televisão na vida cristã. Nem sabia. George, eu sabia da lição hoje. Entrei de gaiato. Entrei lá na sala. E falei, e aí? Para que serve a televisão? Ficaram os adolescentes me olhando. Para quê? Para divertir e distrair. A televisão tem dois papéis. Em algum momento ela diverte. Ela instrui, ela ensina. Não é? Tem uns bons programas. Mas a maioria das vezes, a gente não liga a televisão para se distrair ou para se divertir. É para quê? Se distrair. Ah, não tem nada para fazer, deixa eu ver o que está acontecendo aí. Aí fica ali. Não é? Ah, estou cansado mesmo, então vou aproveitar para ver alguma besteira aí. E aí, irmão, você já percebeu quanto tempo a gente passa mexendo naquela televisão? Rodando o canal, procurando não sei o quê, já viu? Meia hora, uma hora. Aí vê uma besteira aqui, vê outra ali. Ah, vou ver a televisão até me dá sono. Por que não pega a Bíblia para ler até te dar sono? Por que não dobra o joelho para orar até te dar sono? Por que não vai buscar a misericórdia de Deus até dar sono? Então aquilo que começou no Espírito está terminando na carne. Em algum momento da vida de Saul, o Espírito Santo falou, opa, estou fora. Em algum momento da minha vida, se eu não vigiar, o Espírito Santo vai dizer para mim, estou fora. Porque aquilo que começou tão bem, irmão, pode estar terminando mal. Os dias de hoje, o que tem de coisas para nos distrair, já viu? Tem muita coisa para distrair. Muita coisa. Muitas coisas para nos distrair. Nos tirar da presença do Senhor. Hoje em dia você não vê crente lendo Bíblia. Você não vê crente orando o suficiente. A gente ora, sabe? Senhor Jesus, eu estou aqui, quebra o galho aí, está me vendo, né, Senhor? Ó, sou teu, hein? Nenhuma condenação à prescrição em Cristo Jesus. E tá, sei o que, aquele bicho dos esconderijos do Altíssimo. A gente cita a Bíblia para o Senhor como se a Bíblia fosse um amuleto. Joga um bocado de versículo na presença de Deus.
Aí Deus diz, tá bom, isso aí tudo eu sei. E aí, vamos lá, e você? Cadê? Porque a gente está terminando a nossa vida na carne. Então a carne, irmãos, que é a minha vontade, a vontade do homem, a vontade da mulher, a vontade do ser humano, ela está estragando a ação do Espírito na nossa vida. Segunda coisa, que a hora já voou, a hora foi embora. Efésios 4:30, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 30. Recomendação ainda de Paulo. Ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele pode ser entristecido. Pode, ele é uma pessoa, ele é Deus. Eu tanto posso alegrar o Espírito Santo com as minhas atitudes, como posso entristecê-lo. Neste momento aqui, quando estamos cantando, louvando, adorando, né? E tal, com o nosso coração diante do Senhor, estamos alegrando o Espírito Santo. Mas daqui a pouco vamos para casa. E cada um dentro da sua casa, pronto, trancou a porta, faz o que quer, vive como quer. E de repente uma atitude minha pode entristecer o Espírito Santo. Eu posso sair daqui de um culto abençoadíssimo, alegre, puxa que culto, meu Deus, que bênção! E chegar em casa e entristecer o Espírito Santo. Com palavras, com atitudes, com situações. E a recomendação que Paulo diz é essa, não entristeçam o Espírito Santo. Você foi selado para o dia da redenção. Bom, se eu estou selado, então, graças a Deus, aí o Espírito Santo não sai mais, não sei o quê. Todo selo sai, irmão. Não é? Ele está lá, o selo é a garantia. Você pôs a carta no correio, botou o selo, aquele carimbão, pronto, vai chegar. O Espírito Santo, ele nos selou para nos levar lá. Ele nos selou para dizer, olha, você é do Senhor, você é dele, eu tenho que te levar lá. Mas muitas vezes, irmão, situações, palavras, coisas entristecem. E o Espírito Santo não caminha mais comigo como caminhava antes. Não atua mais na minha vida como atuava antes. Não age mais por mim como agia antes. Está entendendo? Eu sou crente, eu tenho o selo do Espírito. Estou selado. Só que eu entristeço mais o Espírito Santo do que alegro. Foi nesse momento aí, em algum momento desse aí, que o Espírito de Deus saiu de Saul. Estou fora. Saiu. Entristece hoje, entristece amanhã, entristece depois. Uma pessoa que te entristece a vida toda, o que você faz com ela? Hein? Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, não dá mais não, vou me afastar, tem jeito. Só me entristece, vou me afastar. Assim é o Espírito, irmão. Deixa-nos a nossa própria sorte. E a gente caminha sem Ele. Batendo cabeça por aí. Sabe? E você prestou atenção lá na leitura de 1 Samuel 16 e 14? Eu nem quis entrar no mérito, porque senão o negócio a hora voa. A Bíblia diz lá que o Espírito de Deus saiu de Saul e um espírito mau se apoderou dele. Isso aí já é outra história, já é outra mensagem. E Jesus falou que quando o espírito deixa, a casa está arrumada. Aí o espírito, o mal que habitava antes, que foi expulso para o espírito entrar, aí olha assim, ó pai, ó, vacilou, o espírito largou, a casa está vazia, arrumadinha. Jesus disse que aquele telefona na hora. Eles têm um celularzinho assim entre eles. Eles ligam um pro outro assim, ó. Vem 7 espíritos, junta com aquele,
entra na pessoa e Jesus disse que o último estado é pior do que o primeiro. Isso está na Bíblia, mas isso é história para outro dia. Saul perdeu o espírito. E eu posso perder porque vivo entristecendo. Quer mais um pouquinho? 1 Tessalonicenses, vamos lá. Já está acabando, Jesus é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Não apagues, não extingas o espírito. Algumas versões dizem, não apagueis o espírito. Não apaga, não. Hein? O que diz aí, irmã Helena? Não atrapalhe. Tem outra versão aí? Hein? Extinguir, apagar, atrapalhar. Tem várias versões da Bíblia. Cada um com a sua versão está lendo aí, ó. Não extinga. Não dá um fim ao Espírito Santo, não. Na versão que fala apagar, é interessante, né? Porque o Espírito Santo é como uma luz dentro de nós. É uma luz. É o que traz o brilho de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Mas por atitudes minhas, eu apago, irmão. Eu abafo o espírito. Sabe, eu pego alguma coisa assim. Não tem um negócio de vidro aí que bota em cima de um bolo, sei lá, não tem um negócio assim? Eu vou lá que o Espírito Santo está todo... Puxa, peraí, minha vida está muito... Eu estou muito espiritual. Eu estou ficando muito santo. Eu estou ficando mais crente que todo mundo. Quer saber? Aí pega um abafador assim, bate em cima do Espírito Santo, puf. Quieto. Deixa eu ser eu um pouquinho. Abafa o Espírito. Aí o Espírito não pode se mover dentro daquela redoma de vidro, fica ali. Quieto. Aí eu faço o que eu bem entendo, ajo como eu quiser agir, quebra a cara quando eu quiser quebrar. Aí quando eu estiver todo arrebentadinho, eu lembro que tem um Espírito Santo. O Espírito Santo está aí. Aí tira a tampa assim, ele está lá meio sufocado. Eu estou aqui, ó. Só que você me apagou. Você soprou assim, ó. Mas eu estou aqui. Está precisando agora? Chegou a hora? Reconhece que sem mim nada pode fazer? Está precisando da minha ajuda? Porque, irmãos, existe uma coisa linda na palavra de Deus. Linda. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele sempre nos levanta. Sempre. É interessante quando a Bíblia fala do justo. A Bíblia diz que o justo, ele cai quantas vezes? Não é 7? 7 vezes. Ele cai. Mas o Senhor o levanta. Eu posso cair, você pode cair, qualquer um de nós estamos sujeitos a tropeços na vida. Mas o Senhor nos levanta. Agora tem pessoas que deliberadamente extinguem o espírito. E quando cai, não tem quem o levante. Como é que vai levantar? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1. Eu e o Espírito Santo, somos 2, eu e ele. É melhor ser eu e o Espírito Santo, serem 2 do que 1. Porque se eu cair, ele me levanta. Agora, quem extinguiu o Espírito, quem apagou o Espírito, quem soprou o Espírito, quem atrapalhou o Espírito, na hora que cai, quem levanta? Você precisa do Espírito Santo como eu preciso, irmão. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus.
Precisamos do Espírito Santo. Então não podemos extinguir o Espírito de maneira nenhuma. E aí, quando a gente permite que essas coisas aconteçam conosco, quando eu extingo o Espírito, entristeço o Espírito, começo no Espírito, acabo na carne, dou lugar à carne na minha vida, prejuízo pode ser grande, irmão. Pode ser grande. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 16 e 14, não é? 16 e 14, é. E o Espírito do Senhor saiu de Saul, se retirou. Se retirou. E Saul passou a viver sem o Espírito. Perseguindo Davi, lutando, foi embora. Foi embora. E aí terminamos. Viu como é que Jesus é bom? Vamos para 1 Crônicas, capítulo 10. Depois de 2 Reis, você tem o primeiro livro das crônicas dos reis de Israel. Capítulo 10. Primeiro livro das crônicas dos reis de Israel. 1 Crônicas, capítulo 10. 10. A morte de Saul e de seus filhos. Triste isso, triste. Triste. Saul está numa batalha, cercado de homens, porque o seu exército lhe era fiel, mas faltava uma coisa na vida dele: o Espírito Santo. Eu creio que todos nós estamos entendendo essa mensagem. Às vezes, irmãos, eu estou cercado de amigos, de pessoas, de situações que aparentemente me garantem uma vitória. Mas se o Espírito de Deus não estiver sobre a minha vida, eu não vou conseguir nada. Saul estava numa batalha, diante dos filisteus. Estavam lá. Foram apertados. Foram feridos. E aí, nesse momento, Saul teme e diz para o seu escudeiro: me mata. Me mata. Eu já estou ferido. Antes que o inimigo venha zombar de mim, me mata. E a Bíblia diz que, no versículo 6, assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Um homem que começou tão bem, ungido, cheio do Espírito, terminou mal. E aí, irmãos, ele morre. Morreu. Os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, quando viram que eles morreram, deixaram a cidade, fugiram. Todo mundo, cada um correu para um canto. Eu estava lendo isso aqui, outro dia, lendo. E o que me chamou a atenção foi o verso 13. E aqui eu acabo. Olha o que a Bíblia descreve no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim morreu Saul. Morreu Saul. Aqui em cima diz que Saul foi ferido numa batalha. Israel fugiu diante dos inimigos, não é? E ele foi ferido. Versículo 3 diz assim: a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o acharam. Os homens que lançavam flechas, não é, na luta, na batalha, acharam Saul. E acertaram ele com as flechas, pastor Paulo. E ele ferido, ele falou: quer saber? Eu prefiro morrer logo. A morte dele aqui no verso 3 mostra isso. A peleja se agravou, os flecheiros o acharam, temeu muito. E aí falou para o escudeiro: arranca a espada, atravessa com ela, para que esses incircuncisos não escarneçam de mim. Me mata logo, então vamos acabar com isso aqui agora. Você lendo o verso 3, de que maneira Saul morreu?
Morreu. Hein? Como é que foi? Suicidou-se, matou-se. Apertado ali naquele momento, ele desesperado, ele tira a vida. Mas não foi assim que a vida de Saul acabou. Não foi isso que matou Saul. Olha o verso 13. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual ele não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para consultar e não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Davi não morreu, Saul não morreu simplesmente por uma espada. Ele morreu por causa da sua transgressão. Ele começou bem e acabou mal. E se você não gostou, foi isso que Deus pôs no meu coração para te dizer essa noite. Pastor, e o senhor, como é que é o senhor? Eu que não abro o meu olho, eu que não busque ao Senhor, eu que não peça misericórdia, eu que não ande na presença de Deus, eu que não faça a minha parte, para ver o que não acontece comigo também. Ou vocês estão pensando que eu estou imune a alguma coisa? Estou não, irmão. Estou não. O apóstolo Paulo tinha esse medo. Ele falou lá em Coríntios, o meu medo é que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. De repente eu ensino tanto e estou sendo reprovado. Saul morreu, porque transgrediu, por causa da palavra. Não guardou a palavra. Em vez de buscar o Senhor, foi buscar a adivinhadora, buscar não sei o quê. E não é isso que acontece com a gente, irmão. Não é isso. É isso, irmão. Você quer ver o que a gente faz? Presta atenção aqui, ó. Acordo de manhã, minha Bíblia está lá. Eu digo, Senhor Jesus, tu sabe que eu tenho muita coisa para fazer? Fala aí comigo aí, vou abrir aqui. Ó, olha o versículo que eu botei o dedo. Olha que coisa linda. Olha para mim, tem piedade de mim, conforme usa com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra. Não se apodere de mim iniquidade alguma. Irmão, quando você bota o dedo de manhã num texto desse, pronto, acabou. Opa, tá para mim, é hoje. Não é assim? Não, olha, é hoje. Ai, Jesus, é hoje. Hoje é o dia da minha vitória. E quando você abre a Bíblia assim, sei lá, vai abrir mais para cá e bota o dedo aí. Aí você, ai meu Deus do céu. Não faz isso, não faz aquilo outro. Ai Jesus, será que não tinha uma palavrinha melhor para hoje não? Irmão, não é tirar sorte com a palavra. Não é lançar sorte com a palavra. É você abrir e meditar na palavra. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué, você quer se dar bem? Você quer? Eu vou te ensinar o segredo. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que você se conduza com prudência, para que você vá bem no seu caminho, para que tudo que o Senhor falou para você se suceda na sua vida. Você quer chegar ao fim, Josué? Segura essa palavra, sabe? De dia e de noite, se alimenta dela. Saul tinha palavra, irmão. Saul tinha um espírito. Saul tinha promessa. Saul tinha tudo. Mas em algum lugar, aquele homem que começou no espírito terminou na carne.
Em algum lugar, ele entristeceu o Espírito de Deus. Em algum lugar, ele apagou o Espírito de Deus da sua vida. E a Bíblia diz lá em 1 Crônicas 10 e 13. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor. Da palavra que desprezou, não buscou o Senhor, foi buscar adivinhação, foi buscar isso, foi buscar aquilo. Irmãos amados, está na hora da gente se levantar. Está na hora.